Convidamos agora a professora doutora Luciana Menezes Carvalho, da Universidade Federal de Santa Maria, para sua fala, que terá como tema mídias digitais. E a Júlia Servo, que é do curso de Relações Públicas, também vai interagir aqui durante esse bate-papo. Boa noite a todos. Então, a gente vai começar agora o bate-papo com a professora Luciana Carvalho Menezes Carvalho, me desculpa. Ela é jornalista, doutora em comunicação midiática pela UFSM e atualmente é professora nos cursos de jornalismo e relações públicas da UFSM, aqui de Frederico Westphalen. Então, para começar, professora, as redes sociais, as novas mídias, elas estão presentes muito na nossa vida. Hoje, a gente pode dizer, e a minha primeira pergunta, será que a gente pode dizer que hoje as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, elas estão mais presentes do que o jornal e o rádio já foram? Bom, boa noite a todos, né? Obrigada aí pela presença do pessoal. A Júlia, que está chegando, né? Nossa Relações Públicas do campus. A gente aproveita para dar as boas-vindas aqui na Feira do Livro, né? E agradecer a participação da Júlia aqui na nossa presença, a presença da UFSM aqui na feira. Bom, Júlia, eu venho estudando as mídias sociais, né? Para quem não sabe, a gente fala mídias sociais, redes sociais. Do que a gente está falando, né? Todo mundo aqui tem Facebook, eu acredito. Né? WhatsApp, Instagram, Twitter. Essas redes, elas invadiram nossas vidas. E hoje, né? Se anos atrás a gente, para conversar, trocar ideias, a gente se referia à TV. Tu viu tal coisa no Jornal Nacional? Aquela notícia? E muitas vezes tinha isso como verdade, né? Se o jornal disse, é porque é verdade. Hoje o que está acontecendo é que nas redes sociais a gente encontra um outro espaço, um outro meio para testar o que está acontecendo e o que não está acontecendo, né? Então, se não está no Facebook, se não está nos grupos de WhatsApp, parece que não aconteceu. Então, volta e meia surgem, né, teorias conspiratórias, boatos, e também muita coisa boa, né? Muita notícia, muita informação. Eu costumo observar muito, porque como é um tema que me interessa, eu fico ouvindo assim, as pessoas conversar, né? E quase sempre as pessoas se referem a alguma dessas mídias. Tu viu tal coisa no Facebook? Porque no grupo aquele do WhatsApp comentaram tal questão. É o remédio para emagrecer, a receita de bolo e a notícia, né? Então, na verdade, assim, o que acontece? Essas mídias, elas não substituíram o rádio, elas não substituíram a televisão, elas não substituíram o jornal, elas não substituíram o livro, né? Como vem sendo conversado aqui durante a feira. Eu achei muito feliz a escolha do tema, leitura em movimento, porque nós estamos em movimento conectados. Então, a grande diferença em relação às mídias tradicionais, pré-internet, né, é que hoje a gente está na rua com a mídia na mão, que é o nosso celular. Então, nós mesmos nos tornamos produtores também da informação. A gente também faz conteúdo. Claro que a gente nem sempre tem o filtro que tem o jornalista, né, que tem a pessoa que é responsável por filtrar as informações. Então, por isso que circula também muita coisa que fica na esfera do boato, né? Mas a tua pergunta, substitui? Não substitui, não são mais importantes que, porque a gente tem, na verdade, o que a gente vem chamando de um ecossistema de mídia. Os meios, eles estão interligados, então, eu imagino que os hábitos de vocês aqui, né, passem por, em algum momento, ouvir rádio. Eu estou no carro, estou indo para o trabalho, estou com o rádio ligado. Eu estou esperando o médico me atender na sala de espera, estou com o meu celular ligado nas redes sociais, para saber o que está acontecendo. Eu chego em casa e vou assistir televisão. A leitura de jornais, ainda que o jornal em papel, né, se decretou a morte do jornal em papel já faz tempo e ele continua aí. Tem crise? Tem, mas há muitos jornais se reinventando. Então, na verdade, o peso que o jornal, né, seja o jornal televisivo, o jornal impresso, tinha para as gerações um pouco anteriores, a da gurizada, né,
o jornal tinha um peso maior de dizer o que está acontecendo no mundo. Hoje entraram novos elementos aí nesse nosso meio de informação, que são essas mídias, essas redes sociais. Porque o que é uma rede social? É um conjunto de pessoas interagindo, conectadas. Sempre existiu rede social. Não é uma invenção da internet. Nós já tínhamos nossas redes, né? De amigos, de colegas, familiares, né? Tudo, a gente sempre viveu em rede. O que a internet fez foi amplificar o alcance dessas redes. Ou seja, eu posso me conectar com pessoas do mundo inteiro, né? E às vezes pessoas que eu nem conheço, um conteúdo meu vai chegar lá em outro lugar, né? Que a gente chama de viral, né? Quando uma coisa viraliza. Então, na verdade, a rede social na internet se tornou uma mídia, um meio de comunicação. Nós hoje fazemos parte da mídia. Não é mais só as grandes emissoras de rádio, de TV, os grandes jornais. Nós, cada um de nós, também é um elemento da mídia hoje. E tu falou sobre essas notícias. Hoje, nessa blogosfera, nos blogs, nos sites, nas redes sociais, tem muita viralização de notícias falsas. E a gente, muitas vezes, talvez não confere a fonte, não vê se a fonte é segura, porque nós somos também produtores de informação hoje. Então, se acontece, por exemplo, um acidente de carro, a gente pode tirar uma foto e postar no Facebook. Eu sou produtora dessa informação. Qual é a responsabilidade para nós, enquanto usuários dessas redes sociais, e também como produtores de conteúdo dessa rede? O que a internet fez uma coisa que a gente vem chamando de liberação da emissão. Sabe aquela coisa assim da comunicação, né? O emissor, a mensagem, o meio, o receptor. Quem eram os grandes emissores da era de massa, dos meios de comunicação de massa? Eram as empresas de comunicação. Com esse processo, né, a chamada revolução tecnológica, a convergência de mídias, a chegada da internet, todos nós nos tornamos emissores capazes de estar na mídia. A gente ganhou um megafone poderoso, né? Que são essas redes. Sabe que o ano passado, em 2016, a Universidade de Oxford considerou a palavra do ano a pós-verdade. Pós-verdade, né? O que é a pós-verdade? A gente superou a necessidade de propagar informações verdadeiras e passou a se preocupar mais em compartilhar aquilo que a gente acredita, não interessa se é verdade. Então, junto com isso, vieram as fake news, né, que são as notícias falsas. Então, a gente tem uma propagação de informação falsa, de boato. É muita informação. Como é que eu sei o que é verdade e o que não é, né? O usuário comum, todos nós, né? A gente é da área da comunicação, estuda isso, é mais atento. Mas as pessoas de outras áreas, todo mundo, de todas as idades, está com essa mídia na mão. Pode produzir conteúdo e não só produzir sobre sua vida, né? O prato bonito lá do café da manhã, a selfie, né? Quer dizer, tudo isso faz parte aí da produção de conteúdo hoje na mídia. A gente não se dá conta, nós estamos na mídia, a gente está se mediatizando. Então, nós hoje temos audiência. Cada um que tem um perfil lá no Facebook tem sua audiência, que são seus amigos, seus seguidores. E, às vezes, a gente se surpreende, porque é uma audiência invisível, né? A gente pensa que é só quem está ali curtindo, comentando, mas tem gente que está ali e a gente nem sabe da vida da gente. Às vezes, vem comentar contigo e tu fica... Como é que a pessoa sabe da minha vida? Mas eu mesmo estou postando. Assim é com as informações, né? Então, como é que eu separo o que é verdade e o que é mentira? Tem um site muito bacana que surgiu, assim como várias outras iniciativas, para filtrar essas informações. Não sei se vocês conhecem o iFarsas. Né? O iFarsas foi um jornalista que resolveu criar esse site para desvendar boatos na internet. Então, disseram essa semana que vai ter uma invasão extraterrestre, tal dia, né? Aí o iFarsas vai lá e vai dizer por A mais B por que aquilo é mentira ou é verdade. Então, a gente tem que buscar essas ferramentas e também confrontar as informações. Porque a mídia tradicional também mentiu sempre, né?
Não é tudo que está na TV, que está no jornal, que é verdade. A diferença é que esses veículos têm profissionais, né, que estão treinados para filtrar o que é verdade, o que não é, critérios de apuração, que no curso de jornalismo a gente ensina, como é que eu vou atrás de uma informação para saber se é verdade, se não é, vou ouvir os dois lados ou os vários lados de uma questão. Na internet não, na internet, né, se publica de tudo. E aí como é que eu cuido isso, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque volta e meia a liberdade da gente na rede está ameaçada, né? Agora, essa semana mesmo, estava uma discussão lá no Congresso de um projeto dos próprios deputados, na calada da madrugada, querendo censurar quem os ofendesse durante as eleições, né? E aí, felizmente, foi vetado pelo Michel Temer, pelo presidente, essa proposta. Mas a gente tem que estar sempre atento. Então, temos que defender a liberdade de todos nós podermos expressar nossa opinião na rede, mas a liberdade de expressão, ela não é absoluta no sentido de que eu posso falar. Então, se não tem censura, eu posso falar. Mas se eu falar uma mentira, eu posso ser responsabilizado por isso. Se eu caluniar alguém, eu posso ser responsabilizado. Se eu cometer um crime de ódio, né, que volta e meia acontece, racismo, todo tipo de preconceito, isso tudo pode me trazer consequências, inclusive criminais, né? Então, a gente é responsável pelo que a gente fala. O pessoal tem professores aqui, né, de escolas, a gente tem que preparar nossas crianças e adolescentes para tomar cuidado com a própria imagem na rede, porque a gente está ali numa mídia que não tem controle, que o alcance do que a gente publica a gente não sabe onde isso vai parar, né? Então a gente tem que ter um cuidado. E, ao mesmo tempo, nós, adultos, também, cuidar o que a gente publica. Já teve caso de pessoas que perderam emprego, né, porque publicaram alguma coisa que manchava a reputação da empresa, ou que prejudicava a si mesmo, né? Ou que cometeu uma ilegalidade, enfim, ao publicar alguma coisa. Professor mesmo, já aconteceu, né? Professor de universidade, fazer um post lá, uma postagem com conteúdo cheio de preconceito, né? Incorrendo num crime, muitas vezes. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí com o que a gente publica. Sobre a questão da liberdade, da responsabilidade, que nem tu falaste, já aconteceu que a conduta dos profissionais nas redes sociais, ela gerou demissões. Por exemplo, não sei se vocês estão a par, mas em 2013, um publicitário perdeu a conta do São Paulo Futebol, o clube de futebol, por ter publicado no Twitter alguma coisa sobre o São Paulo. E ele era dono dessa conta e prestava assessoria de comunicação para o São Paulo, só que ele era corintiano. E aí, no meio do jogo, no calor ali, publicou alguma coisa contrária ao São Paulo. Perdeu uma conta de milhões. Então, assim, quais são as dicas, né, que tu pode dar para a gente nesse cuidado em relação a nós, enquanto profissionais? Porque, querendo ou não, enquanto tu assume um cargo, seja ele um cargo público ou um cargo numa empresa privada, tu leva a imagem da organização. Então, a gente fica nesse debate de como construir a nossa imagem enquanto profissional nas redes sociais e levar o nome da organização conosco. É uma coisa bem complicada, porque, assim, ó, na rede social, por exemplo, no Facebook, que é uma rede global, né? É o maior site de rede social em números de pessoas cadastradas e ativas. Ali não é uma rede de nicho, né, em que está um segmento. Ali eu não sou a Luciana só professora, eu não sou a Luciana só mãe, eu não sou a Luciana pessoa física. Ali eu sou tudo isso, né? Então, as pessoas que estão ali, eu tenho ali alunos, colegas de trabalho, né, superiores hierárquicos, família, todo mundo, amigos da minha filha adolescente. Quer dizer, como é que eu direciono conteúdo para esse público todo aí? Tem gente, porque tem a possibilidade de a gente criar grupos ali, mas é bem complicadinho, né? Ninguém para fazer isso, dá muito trabalho. Mas tem gente, eu tenho colegas que, assim, não aceito aluno no Facebook, ou não. São opções, são escolhas que a gente faz, né? Então, eu acho sempre importante assim, ó, eu não gosto de dizer faz assim, faz assado, ou tem um jeito certo, um jeito errado, porque
essas mídias, a gente dá o uso que a gente bem entende. A questão é ter consciência das escolhas que a gente faz, né? Então, eu, por exemplo, ali tem de tudo. Tem informação profissional, tem os meus gatos, né? Tem coisa de família. Mas é óbvio que quando a gente tem um público tão heterogêneo, né? Tão misturado, tão diferente, a gente vai tentar publicar coisas que não vão criar problemas para um grupo ou para outro. Eventualmente cria, né? As chamadas tretas, né, nas redes sociais. Então, na verdade, por exemplo, no WhatsApp a gente consegue criar grupos específicos. O grupo da família, o grupo dos colegas. Então, ali tu seleciona melhor os conteúdos. Tem um fenômeno assim dos jovenzinhos, né? O pessoal mais jovem estava indo esses tempos para o Snapchat, que é um aplicativo que tu publica as coisas e aquilo fica lá determinadas horas, depois se evapora, né? Que era um jeito deles escaparem do controle dos pais. O Instagram, né? O Twitter, por exemplo, eu gosto de dar exemplos meus, assim, porque é a vivência da gente, né? Minha filha, por exemplo, tem 14 anos e ela tem uma conta no Twitter. Não sei se vocês conhecem, que é aquele microblog, né? De 140 caracteres. Então, é bem curtinho, assim, as postagens. Ela usa aquilo lá, longe dos meus olhos, para falar da vida dela, entendeu? Então, Deus o livre eu xeretar. É óbvio que eu monitoro, mas ela não sabe. Então, lá ela fala, um dia não está de bem com a vida, porque a minha mãe é um saco, entendeu? Então, lá é o muro de lamentações deles, onde eles se sentem à vontade longe dos nossos olhos. No Facebook, a gurizada não está muito aí, não. Porque ali está todo mundo, está o professor, está a mãe, está a tia. Então, não é legal. E nós, adultos, né, ali no Facebook, a gente tem que se dar conta que está todo mundo ali. E que, dependendo, um jovem que está se preparando para o mercado de trabalho, se ele vive postando foto com um copo de cerveja na mão, será que isso vai fazer bem para a reputação dele? Né? Ou no tempo do Orkut, aquelas comunidades, eu odeio acordar cedo, sabe? São coisas que os empregadores estão lá, estão de olho. Então, tem rede só para a profissão. Por exemplo, o LinkedIn, que é uma rede social profissional, onde tu coloca teu currículo, tem empresas lá que vão atrás de profissionais, né? O Facebook deveria ser uma rede pessoal, mas não é só pessoal, né? Então, a dica é assim, ficar atento, ter a consciência, né? Eu sei que a gente está encerrando, né? Mas só para terminar essa questão, teve um caso, agora há pouco, do funcionário de uma empresa, não me lembro qual empresa, mas de uma grande empresa, não sei se do Walmart, né? Essas redes, que tinha aqueles gritos de guerra, sabe? Que algumas empresas fazem para motivar as vendas. E um determinado funcionário não quis entrar naquela brincadeira. E aí foi demitido por isso. Então, esses limites, né? Às vezes o patrão, né, o chefe, quer que o funcionário use a sua rede social pessoal para fazer marketing para a empresa dele. Até que ponto ele pode fazer isso? Então, tem muita coisa para a gente discutir, né, que aqui nesses 20 minutos a gente não vai conseguir, mas a gente se coloca à disposição lá no curso no Departamento de Comunicação da UFSM. A gente tem curso de Relações Públicas, curso de Jornalismo, tem grupos de pesquisa, né, que a gente estuda isso, tem colegas que trabalham com projetos de extensão nas empresas aqui, dando curso, né? Então, quem tem interesse em saber mais, a gente fica à disposição lá na UFSM, tá? Obrigada, professora Luciana. Então, obrigada a todos pela participação. Então, a gente encerra por aqui esse bate-papo. Obrigada, Júlia. Obrigada, pessoal.